Que tal a gente folhear juntos as páginas da história? A gente vai mergulhar nos relatos pessoais e na jornada épica que estão em O Álbum de Família Judaico-Americano. É uma história de fé, de resiliência e, acima de tudo, de uma transformação profunda. Para começar, olha só que citação forte do ator Mandy Patinkin. Para ele, a herança judaica não é só uma parte de quem ele é o jeito que ele vê o mundo. Essa conexão, essa lente que a gente vai explorar aqui. Bom, para a gente entender a saída para a América, primeiro a gente precisa voltar no tempo. Voltar bastante e olhar para o mundo que essas pessoas deixaram para trás. Um lugar com uma história profundíssima, tradições ricas e um perigo que só crescia. A escala de tempo aqui é uma coisa impressionante. Sério, a gente não está falando de séculos, não. São milênios. Cada um desses eventos, desde a promessa a Abraão até a expulsão da Espanha, foi moldando uma identidade coletiva, sabe? Marcada pela fé e por essa constante de ter que se mudar. Essa longa história de diáspora é basicamente o que prepara o terreno para a grande migração que viria depois. Essa citação da Pauline Newman é como se a gente olhasse por uma janela direto para a vida nos shtetls, aquelas pequenas vilas judaicas super unidas lá na Europa Oriental. O que definia a comunidade ali não era só o mapa, sabe? Era a fé, eram as tradições que todo mundo compartilhava e que influenciavam cada detalhezinho no dia a dia. Pois é, a religião não era uma coisa só de fim de semana. O calendário do ano, as festas, o jeito de educar as crianças, tudo, absolutamente tudo, girava em torno da fé. O Shabat, o estudo da Torá, eram esses rituais que criavam um sentimento de comunidade muito forte e de continuidade, conectando uma geração com a outra e com toda a história que vinha antes. Mas esse mundo também tinha um lado bem sombrio. Terrível mesmo. Essa fala da Golda Meir, que mais tarde se tornaria a primeira-ministra de Israel, dá uma dimensão desse medo. Pogroms, que eram massacres violentos e organizados contra judeus, eram uma ameaça constante. E essa perseguição, claro, virou o grande empurrão, forçando milhões a procurar segurança em outro lugar. E aí que a gente chega na jornada, a viagem em si. Uma travessia, nossa, gigantesca. E ela era movida por duas coisas, né? O desespero de fugir de tudo isso e a esperança de, quem sabe, encontrar um novo lar. Olha, ir para a América não era só comprar uma passagem e embarcar. Era uma verdadeira provação, cheia de etapas. Cada passo, desde o adeus, que era super doloroso, até a chegada em Ellis Island, que era assustadora, tudo era um teste. Um teste de resistência, de fé e de pura força de vontade. As palavras do Yancey Trail capturam bem o sentimento, né? A tristeza da partida. Não era só deixar um lugar para trás, era abandonar tudo que era familiar, com aquela sensação doída de saber que a sua terra não tinha mais um futuro para oferecer. Era um adeus definitivo. Mas mesmo com toda essa dor, existia esperança. E o jeito que a Mary Antin descreve a chegada é um momento muito forte. Uma simples refeição vira uma cerimônia sagrada. Pensa nisso. É um símbolo da promessa de um recomeço. Até o ato de comer significava liberdade, significava oportunidade. Só que essa esperança logo dava de cara com a realidade confusa e meio perdida que era Ellis Island. E a história da Celia Adler, com só 12 aninhos, mostra isso muito bem. Uma coisa simples como tentar dormir numa rede virou um problema. É um exemplo pequeno, mas que mostra o quão assustador e frio o sistema podia ser para quem estava chegando, ainda mais para uma criança. Ok, passou por Ellis Island. Acha que acabou? Que nada! A jornada estava longe do fim. Na verdade, o desafio de verdade, o de construir uma vida do zero, estava só começando. E aqui a gente vê um contraste brutal entre a promessa e a realidade. As pessoas viam atraídas pela ideia de uma terra dourada, né? Mas o que muita gente encontrou foram as sweatshops, fábricas com condições de trabalho terríveis, desumanas. O sonho de uma vida melhor batia de frente com a realidade da exploração. A vida era muito, muito difícil. Era uma batalha todo santo dia. Morar em cortiços superlotados, trabalhar em lugares perigosos por horas a fio, sem nenhuma segurança, sem um seguro-desemprego, nada. E para completar, ainda tinha o preconceito, né? Ser chamado de greenhorn, de forasteiro, e ter que lidar com barreiras sociais e econômicas por todo lado. E esse preconceito não era pouca coisa, não. Podia ser muito pesado. Essa citação de 1912 é chocante. É um exemplo do tipo de discurso desumano que os imigrantes judeus tinham que ouvir. Não era só uma questão de serem vistos como diferentes, mas como uma ameaça real aos valores verdadeiramente americanos. Então, a pergunta é:
Como é que se sobrevive a tudo isso? A resposta é simples: uns apoiando os outros. Eles recriaram aqueles laços de comunidade do velho mundo em lugares como o Lower East Side, em Nova York. Criaram sociedades de ajuda mútua, as Landsmannschaften, que eram grupos de pessoas da mesma cidade. E essas sociedades viraram a rede de segurança deles, oferecendo tudo, desde um empréstimo até ajuda para um funeral. Mas e aí? O que nasceu de toda essa luta? Bom, nasceu uma história incrível de contribuição, de transformação cultural que ajudou a moldar a América que a gente conhece hoje. Pensa só nisso aqui. Imigrantes judeus e os filhos deles praticamente criaram Hollywood. Nomes como Samuel Goldwyn, Louis B. Mayer, eles não só entraram na cultura americana, eles construíram a máquina de contar histórias, a fábrica de sonhos que mostrou a América para o mundo todo. E a influência não parou no cinema. Foi pra música também. Pega o George Gershwin, por exemplo, filho de imigrantes. Ele ouviu os sons da América, o jazz, o blues e misturou tudo com a música clássica. O resultado? Um som completamente novo, que virou a cara de uma época. Na mídia, o impacto foi gigante também. O David Sarnoff é um exemplo perfeito. Ele não só entrou na indústria, ele ajudou a inventar a indústria como a gente conhece. O cara começou como operador de telégrafo e construiu a NBC. Primeiro no rádio, depois na TV. Ele criou as plataformas que levaram a cultura americana para dentro da casa de todo mundo. No fim das contas, a experiência judaico-americana é uma história sobre misturar as coisas. É uma síntese. E essa pequena história da Rose Cohen sobre a mãe dela captura isso perfeitamente. É sobre isso, sabe? Como as tradições antigas e a nova identidade se encontram, às vezes de um jeito meio sem graça, às vezes com orgulho, mas sempre criando algo completamente novo. E a história desse álbum de família judaico-americano deixa a gente com essa pergunta, né? É um lembrete muito forte de que a identidade, seja de uma pessoa ou de uma comunidade, é sempre um diálogo constante entre o nosso ponto de partida e o caminho que a gente escolhe seguir. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.